A gente conversa agora ao vivo com a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Vera Marcotti, com a gente através do Skype. O assunto hoje é o limbo previdenciário. Doutora Vera, começo dando boa noite para a senhora e pedindo a explicação. Boa O que é noite. limbo previdenciário, doutora? Boa noite. O limbo previdenciário, na verdade, ele é um assunto muito recorrente no escritório, né? Toda semana recebemos clientes dizendo assim: doutora, eu estou sem receber da empresa e da Previdência Social. O que acontece? O segurado, ele tem uma enfermidade, ele vai para a Previdência e fica afastado por um período. Sei lá, 6, 7 meses, por exemplo. Mas ele não se recuperou totalmente. Aí ele marca um pedido de prorrogação. Ele precisa que esse auxílio por incapacidade seja prorrogado. Nessa prorrogação, o médico perito diz: você está apto a retornar ao trabalho. Ele retorna à empresa para assumir a sua função. A empresa manda para o médico do trabalho. O médico do trabalho diz: você não está inapto para retornar. Então, ou seja, ele está apto pela Previdência, inapto pelo médico do trabalho da empresa. E aí ele está no limbo previdenciário. Eu costumo dizer que ele está num caos financeiro, porque ele não está nem recebendo nem da Previdência e nem da empresa. Ou seja, nem lá e nem cá, como a gente diz. Então, ele está numa situação muito difícil. E daí é que entra a fase de recursos, judicialização e tudo mais. Então, o limbo previdenciário é quando ele está apto pela Previdência para retornar ao trabalho e inapto pelo médico do trabalho da empresa. Doutora Vera, mas então o que fazer nesse momento? Qual o caminho a ser tomado pela pessoa que está sem o auxílio ali de incapacidade e sem o salário da empresa? Veja bem, assim que ele passou o segurado, ele foi à Previdência Social, o médico disse que ele estava apto ao trabalho, imediatamente ele tem que retornar. O disse que neste momento, ele tem que entrar com ele tem 30 dias para fazer um recurso administrativo ou judicializar um processo junto à Justiça Federal, né, a qual a cidade pertence. Eu aconselho a judicializar, porque os processos, os recursos administrativos junto à Previdência Social têm demorado por demais. E a Justiça Federal, por incrível que pareça, neste caso, está muito mais rápida. Entendi, doutora. Deu uma falha aí na conexão, mas foi possível compreender. Agora, e se a pessoa, digamos, está nessa situação, o INSS já disse que ela não pode continuar recebendo auxílio por incapacidade, tem que voltar ao trabalho, só que ele não tem a capacidade de desempenhar a mesma função que desempenhava, por exemplo, linha de produção numa fábrica. A empresa pode indicar um outro setor para esse funcionário? Sim, ela pode recolocar esse funcionário em outra função. Isso é cabível. O funcionário não pode se recusar a ser recolocado. Ele vai ter que se adaptar, né? Fazer uma adaptação aí. Porque, na verdade, se ele é de linha de produção e ele tem um problema, por exemplo, de coluna, só estou dando um exemplo, como que ele vai ter que trabalhar na área administrativa? Daí ele vai ter que ter aí uma estação. O próprio INSS costuma a fazer essa recolocação. Entendi. Doutor, mas então só para encerrar esse assunto do limbo previdenciário, se a pessoa chega numa situação dessa, é buscar um advogado, um especialista para ver o melhor caminho a ser tomado, não é isso? Sim, eu não aconselho neste momento o recurso administrativo para esse caso. Em outros casos, sim, é bem cabível. A Previdência está com falta de servidor, né? Então, assim,
neste caso, judicializar o processo. A Justiça Federal ela está muito mais rápida. Então, tem que fazer E a empresa, enquanto perdurar o processo judicial ou recurso, o funcionário tem que receber os seus salários, a empresa tem que pagar, ele não pode ficar sem receber. Aí que é a questão muito bem explicada para a senhora, que, digamos, ele sairia desse limbo aí a partir do momento que entra com um processo na justiça, a empresa tem que pagar. Deixa de receber do INSS, mas recebe pela empresa. Agora, tem questões aqui relacionadas ao assunto que a senhora atua também. Pode falar, doutora. Oi, doutora, está me ouvindo aí? Doutora Vera? Deu uma travada aí no sinal. Então, deu uma travada no sinal, já que a gente refaz essa ligação com a doutora. Eu não entendi. Doutora, a gente vai fazer a conexão com a senhora rapidinho de novo. Aí eu coloco a questão para a doutora Vera em relação a outros assuntos que a doutora Vera atua, que é da aposentadoria rural, né? Tem as questões da aposentadoria rural, a gente estava falando agora da questão do limbo previdenciário. São muitas dúvidas, principalmente nessa área da produção rural, que é muita gente aqui no sul de Minas que depende aí da aposentadoria rural, tem muita gente nessa área. Ela já está aí, o Iratã, com a gente? Só a doutora Vera ligar o vídeo aqui para o Iratã para a gente refazer essa conexão então, ok? Agora ok. Doutora Vera, a questão do limbo previdenciário, então acho que a gente já tirou essas dúvidas. Qualquer coisa as pessoas podem procurar a senhora também através das redes sociais, que já a senhora deixa os contatos. Agora, falando da aposentadoria rural, que é outra área que a senhora atua bastante, tem aqui a questão do senhor Nelson, que é aposentado boia fria. A esposa dele sempre foi também do trabalho rural. Ela pode requerer o benefício de boia fria também, assim como o marido? Sim. Lembrando que a aposentadoria rural, nós precisamos de provas efetivas do trabalho rural. Só provas testemunhais não basta. Eu preciso de provas documentais. Até 2010, por exemplo, não era obrigatório o trabalhador rural, o boia fria, o diarista a contribuir. Após 2010, a contribuição passou a ser obrigatória. Não havendo a contribuição previdenciária, tem que ter provas materiais para que a gente possa ingressar com esse pedido de aposentadoria junto à Previdência. Ela pode? Pode sim. A aposentadoria do esposo serve como início de prova? Serve, mas eu preciso de mais provas materiais. Entendi, doutora Vera. Tem outra questão aqui da moça que diz que é amiga dela, a Roseli de Cambuí, que tem a dúvida, que ela trabalha como empregada doméstica há 5 anos e se ela tem direito a FGTS, 13º e férias, porque o chefe dela diz que ela pode tirar 15 dias de férias e não paga FGTS, mas, segundo a pessoa que pesquisou, a internet diz outra coisa. Então, como é que fica a situação? Ela, como empregada doméstica, tem direito a FGTS, 13º, férias com mais de 15 dias no ano? Sim. Até 2015... a empregada doméstica, ela não tinha a lei totalmente regulamentada. Era facultativo ao empregador fazer o depósito do fundo de garantia, a férias, certo? Após 2015, passou a ser obrigatório, ou seja, ela tem direito ao depósito do fundo de garantia. Se for dispensada sem justa causa, tem direito à multa dos 40%, às férias com 1/3 a mais, como qualquer trabalhador. Doutora Vera, só para enfatizar aí, se alguém ficou com alguma dúvida a mais e que quiser procurar a senhora aí nas redes sociais, onde a senhora, tendo algum tempo, a senhora consiga responder às pessoas aí, como as pessoas acham a senhora? Vera Marcotte, ADV, no Instagram. Podem mandar as suas dúvidas, as suas perguntas e eu respondo aí ao longo da semana.
Maravilha. Vera Marcotti, ADV no Instagram, então, falhou um pouquinho a conexão, você acha fácil a doutora Vera. Doutora Vera, muito obrigado por essa consultoria que a senhora fala sempre aqui com o Mando News a respeito de aposentadorias, de questões aí do direito previdenciário, doutora Vera, e bom frio para a senhora aí, beleza? Para vocês também, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite. Boa noite, doutora Vera.